Olá, alunos, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre líquidos cavitários, tá? E como que nós fazemos a análise desses líquidos na bioquímica clínica. Vamos lá? Vamos começar. Primeiro vamos apresentar aqui quais são as cavidades do corpo e os seus líquidos, né? Seus fluidos. Então, são elas as pleuras, né, que envolvem o pulmão e é banhado então por líquido pleural ou derrame, né, no caso de uma inflamação. O peritônio, que é uma membrana que reveste o abdômen, e ele então comporta o líquido peritoneal, onde os órgãos do abdômen, né, intestino, fígado, estômago, ficam banhados por esse líquido peritoneal. Tá? No caso de uma ascite, né, ou de uma inflamação desta área abdominal, né, o líquido ele se torna aumentado e nós vamos chamá-lo agora de ascítico. A sinóvia é o compartimento que envolve as articulações, e o líquido sinovial faz a lubrificação das cartilagens articulares. E por último nós vamos falar do líquor, que é o líquido cefalorraquidiano, que envolve todo o nosso sistema nervoso central. Vamos agora apresentar algumas impressões e análises referentes a estes líquidos. Tá? Então, os líquidos de forma geral, eles são líquidos com colorações claras, né? Amarelo claro, e são límpidos, translúcidos, com exceção aqui do líquor, que ele não tem uma coloração quando normal, né? No seu estado normal ele é incolor, cristalino. As análises bioquímicas, elas devem ser semelhantes à forma que nós encontramos no soro, né? A forma de análise. Então nós vamos dosar nesses líquidos proteínas, LDH, colesterol, glicose, amilase, bilirrubinas, e vamos também fazer citologia e microscopia destas amostras, como contagem global e diferencial de leucócitos, contagem global de hemácias, pesquisa de células neoplásicas. Tem um asterisco aqui, porque apenas alguns laboratórios estão capacitados para fazer esse tipo de análise, bacterioscopia Gram e a cultura. De forma geral, a análise desses líquidos ele tem como objetivo diferenciar se estamos tratando de um transudato ou de um exudato. Tá? E quais são os parâmetros que devem ser avaliados para que se possa fazer essa diferenciação? Né? Os transudatos, geralmente, eles são derrames com ganhos de volume, né? E livres de infecções ou malignidades. Em geral, portanto, os transudatos são menos agressivos, né, ou menos problemáticos do que os exudatos, no critério aqui de gravidade. Por falar em critério, nós avaliamos esses líquidos através dos critérios de Light, que determinou algumas relações entre os achados, né, os analitos dosados no líquido e os dosados no soro. Então, fazendo uma relação entre eles, se consegue aqui a diferenciação, né, para alocar se trata-se de transudato ou exudato. Veja aqui como exemplo, né, a relação pleural sérica de proteínas, que tem que dar maior que 0,5 quando dividido, portanto, a proteínas do líquido pleural dividido pela quantidade de proteínas séricas, o resultado, quando maior que 0,5, né, atende aqui um dos critérios de Light para transudato. A relação pleural sérica de LDH, né, fazendo a mesma coisa, dividindo o LDH pleural pelo LDH sérico, quando maior que 0,6, atende os critérios de Light para transudato. E assim por diante, né? Pode ver que existem relações aqui, né, em cada um desses analitos. Ele coloca que o colesterol do líquido pleural tem que estar maior que 60, e ainda finaliza aqui com outras duas relações entre pleural e sérico do colesterol e pleural e sérico de bilirrubinas. Tá? Então, estando dentro desses valores, né, segundo os critérios de Light, estamos então lidando com transudato. Né? Não deixa de ser um derrame, né, um líquido inflamatório, mas com menos gravidade. Já no caso dos exudatos, né, geralmente são derrames com ganhos de volume mais importantes,
possíveis infecções e possíveis malignidade. Então, se ao fazer a relação desses analitos segundo os critérios de Light, os resultados estiverem fora destes propostos, né, por Light, então trata-se, portanto, de exudato. Muito bem, como todos os exames, né, é importante conhecer o valor de referência de cada parâmetro, e aqui nós apresentamos para vocês as referências do líquido pleural. O pH é levemente alcalino, ele é aproximadamente 7,64. As hemácias 100.000 unidades por microlitro, né, inferior a 100.000. Os leucócitos inferior a 1.000 células por microlitro. Destes 1.000, 50% ou menos que 50% devem ser neutrófilos, isso no estado normal. Amilase menor que 230 unidades por litro. Proteínas totais menor que 3 gramas por decilitro. A glicose ela é similar ao soro, fica um pouquinho para baixo, ali entre 60 e 70, mas não muito abaixo disso. E o LDH, lactato dehidrogenase, menor que 250. Como nós já sabemos quais são os parâmetros que devem ser analisados, né, no caso de uma suspeita de derrame pleural ou de um transudato ou exudato, vamos avaliar esse caso clínico aqui. Uma paciente feminina de 22 anos, é uma universitária, natural do estado de São Paulo, procurou o Hospital da Beneficência Portuguesa com história de falta de ar aos esforços, dor torácica à direita, febre, tosse seca e 2 episódios de escarro com sangue há 2 meses. Então, já percebemos aqui que tem algum quadro acontecendo já a uma data moderada, né? O eletrocardiograma foi normal, ela apresenta irregularidade menstrual e usa contraceptivos orais. Ela tem obesidade, está corada, afebril, eupneica em repouso, né? E o tórax sugestivo de derrame pleural na base do hemotórax direito e taquicárdica. O radiograma de tórax sugeriu derrame pleural e subpulmonar. Vamos ver então quais são as análises que foram realizadas para esse quadro aqui desta paciente. Então vamos lá. A paciente realizou então alguns exames, né, dentre os quais hemograma, e foi percebido aqui uma hemoglobina e hematócrito dentro da normalidade, bem dentro da normalidade, mas com uma leucocitose, né, os leucócitos 15.700 por milímetro cúbico, lembrando que o valor de referência é até 10.000, 11.000, dependendo de alguns laboratórios. Plaquetas um pouco aumentadas também, 533, normal até 400 por milímetro cúbico. A glicemia está normal. Foi realizado um PPD e deu não reator. O PPD é um teste de tuberculina, né? É um teste subcutâneo, onde se injeta no paciente a proteína causadora da tuberculose, né? do bacilo de Koch, uma proteína purificada, né? Derivada do bacilo, somente para que se perceba localmente, ali onde foi injetado, alguma reação granulomatosa, dizendo que o paciente tem anticorpos ou algum tipo de reação contra a bactéria causadora da tuberculose. Neste caso aqui, a paciente realizou esse teste porque ela tem um quadro pulmonar, né, pleural, então foi sugerido esse exame, mas deu não reator. Foi feita a coleta do líquido pleural e a análise revelou 1.800 hemácias por milímetro cúbico, está dentro da normalidade, poderia ir até 100.000, porém leucócitos aumentados aqui, 1.400, lembrando que o valor de referência é até 1.000 apenas. Tá? Desses 1.400 leucócitos, 65% eram linfócitos, haviam 2% de eosinófilos e o restante de neutrófilos. Okay? Então existe aqui uma prevalência de uma forma celular, que são os linfócitos, e a gente vai falar deles já já. Proteínas 4,5 no líquido pleural, 7,8 no soro, foi feita aquela relação de Light, né, e o resultado deu inferior a 0,5.
A albumina também foi feito o resultado, perdão, o resultado aqui foi superior a 0,5, né, atendendo aqui o critério de Light. A albumina da mesma forma, foi feita a relação entre o valor soro e valor pleural, também deu maior que 0,6, então também atende. O colesterol está superior a 60, atende também os critérios de Light. E o DHL maior que 260 também atende, e a glicemia, a glicose desse líquido estava ali próximo da glicemia do paciente, então também atendendo os critérios. Isso aqui está apontando para um transudato, tá? Então, os linfócitos, a quantidade de leucócitos não estão aumentadas, a relação, entre os valores pleurais e valores séricos atendendo os critérios de Light, Então, aqui está com uma tendência de transudato. Então, vejam bem, nós percebemos ali que é uma paciente jovem que apresentava-se afebril e eupníquica no momento da avaliação física, mas há 2 meses vinha apresentando um quadro respiratório e até mesmo com suspeita aí de uma tuberculose, a imagem radiográfica mostrou ali alguma mancha subpulmonar, talvez merecendo, portanto, uma amostra de líquido pleural, uma coleta do líquido pleural para ser avaliado, como foi feito. É uma jovem que faz uso de anticoncepcional oral, ela tem irregularidades no ciclo menstrual. Esta é uma informação bastante importante. E vejam bem, as alterações laboratoriais que foram percebidas, hemograma se mostrou normal, com uma discreta leucocitose, mas o mais importante foram os analitos dosados no líquido pleural, que quando comparados com o sérico atendiam ali os critérios de Light. Então o direcionamento diagnóstico estava sugerindo um transudato e uma possível TEP, tromboembolismo pulmonar, talvez devido ao uso de anticoncepcionais orais. Ok, então nós vamos finalizando a parte 1 desta aula. Nós falamos sobre líquidos cavitários, critérios de avaliação de transudatos e exudatos, e vamos seguir em frente para a parte 2. Até lá!